Deus, Pai, está aqui, Deus, teu servo, teu filho. Eu coloco ele para as tuas mãos, te pedindo, Deus, que o Senhor visite teu servo nesta noite. Que tudo que teu servo, meu Deus, vai trazer para a tua igreja seja o Senhor, meu Pai, nos ensinando, Jesus Cristo. E que venhamos abrir nossa mente, nossa visão espiritual nesta noite. E guardar todo esse ensinamento, toda a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Glória a Deus, amém, amados. A graça e a paz de Cristo a todos. Louvado seja o nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, Senhor Deus, que apresentamos o dízimo, as ofertas, o dinheiro santo que é colocado sobre o teu altar. Que o Senhor primeiramente receba o ofertante e em seguida o seu dízimo, sua oferta, dando a semente, que semeia, pão aquele que come, multiplica, Senhor, a sementeira de teus filhos, abençoando a obra de vossas mãos, o fruto das vossas terras, no nome do teu amado Filho Jesus, assim cremos, amém, e graças a Deus. Livro de Mateus, capítulo 20, Mateus, capítulo 20, hoje culto de doutrina. Quero saudar a igreja com a graciosa paz de Cristo, amém. Hoje choveu bastante aqui em Rio Lago, mas não impede que nós estejamos na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Até a palavra do Senhor diz que oremos para que a volta de Cristo não aconteça dia de sábado ou no inverno, né? Porque muitos se esquivam, mas Deus é fiel. Capítulo 20 de Mateus. Quero saudar aos amados irmãos também que cultuam conosco através do Facebook, em nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Aleluia. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, está aqui a tua palavra. Usa simplesmente como instrumento em tuas mãos, que o Senhor possa, meu Pai, vir sobre nossas vidas, derramar a tua graça. Fala com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podem tomar vossos assentos, em nome de Jesus Cristo. Amados, os trabalhadores da vinha, eu quero dar como tema essa mensagem: os trabalhadores da vinha. A vinha significa terreno plantado, ocupação, emprego. A vinha significa aquilo que dá proveito. E aqui eu já começo falando e abrindo aspas aqui para tecer esse
sua vida. Aquilo que você está plantando está te dando proveito mesmo. Eu quero falar da vinha nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre algumas vinhas que a Bíblia fala. Em uma delas, a palavra de Deus diz que o servo, por não vigiar na vinha que ele planta, ele come do seu fruto e faz besteira. Em outra delas, a Bíblia diz que aquele servo plantou uma vinha e a vinha dele causou inveja, causou ira no coração de um rei maligno. E muitas das vezes acontece isso conosco. Olhando para o sentido bíblico da palavra, vinha significa a casa de Deus, a casa de Israel, ou também o reino de Deus aqui na terra. O reino do Senhor tem que ser implantado, ele é conquistado. O reino de Deus, ele não vem de graça. A própria oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. O reino de Deus tem que ser conquistado aqui na terra, em todas as esferas da sociedade, em todo lugar. O Senhor quer que tenha empresários segundo o seu coração. O Senhor quer que tenha políticos segundo o seu coração. O Senhor quer que tenha homens e mulheres segundo o seu pensamento, segundo aquilo que Ele determina. O reino de Deus, para ser estabelecido, ele tem um certo preço. Não acontece da noite para o dia. E muitas das vezes a palavra do Senhor diz que aqueles que não pertencem ao reino são mais prudentes do que os que pertencem. Eles têm mais prudência. Mas eu quero falar aqui e fazer a primeira consideração hoje, tudo de doutrina. Eu tenho me disciplinado muito para respeitar os temas, respeitar bastante aquilo que é trazido em cada culto. E sempre digo que culto de doutrina é um dos cultos mais importantes da casa. É muito bom, irmãos, nos deleitarmos, como o Senhor tem feito nesses últimos dias, cultos que a presença dele se fez presente no meio de nós. É muito bom isso, mas também nós precisamos ser doutrinados, precisamos ser lapidados pelo Senhor. Ele precisa nos ensinar, e nós temos que estar com o coração pronto, apto para aprender. Pastor João, o que é que o senhor quer falar? Primeira consideração que eu falo aqui, e que eu peço para que a igreja venha ponderar isso, é sobre o que você tem plantado. Qual tem sido a tua plantação? Como é que está a tua vinha aí? Está cuidando dela mesmo? Que tipo de vinho ela está produzindo? Tem vinhas aí que não chamam nem atenção mais, porque as uvas, elas já não são uvas boas, são amargas. Qual é a tua plantação? Como você tem se colocado nesse contexto do reino de Deus? Como você tem se colocado? A palavra do Senhor fala lá no livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7, que eu e você não se engane, que a gente não erre. O que o homem planta, ele colhe. Que a gente não venha pensar que o Senhor, porque Ele morreu na cruz do Calvário, porque Ele é o nosso Deus, Ele vai dar colher de chá para a gente na hora do julgamento. Não, a gente tem que andar conforme a regra. A gente tem que andar de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. A Bíblia nos fala, irmãos, eu vou dar 2 exemplos aqui para falar um pouco desses trabalhadores. Eu sei que tanto o que começou na madrugada a trabalhar, como aqueles que estão agora na hora 1/10 trabalhando, o trabalho tem sido árduo. A primeira coisa, antes de trazer aqui uns exemplos de vinha, é que o dono da casa, ele acertou com cada um dos seus trabalhadores um denário. Denário era o salário de um dia, uma moeda romana. Quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, eu parei um pouco para refletir, e o Espírito Santo de Deus, ele me levou lá no livro de Pedro, e eu fiquei meditando. Outro dia eu estava evangelizando, estava trabalhando na seara do Senhor, e uma moça me parou e me abordou sobre esse tema, ela dizendo que
não acreditava na volta de Cristo, porque desde que ela era criança, desde que ela se entendia por gente, se dizia que Jesus iria voltar. Segundo Pedro capítulo 3, se dizia que Jesus iria voltar e que nada tinha acontecido, nada tinha mudado. E o capítulo de Pedro, segundo Pedro 3, ele nos fala da vinda do Senhor Jesus e também nos fala do seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha só o que é que Pedro está falando. Eu não estou pregando para leigo. Pedro está dizendo assim: eu estou pregando para pessoas que têm a mente esclarecida. Aí Pedro ele diz assim: porque vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha só, nos últimos dias os homens vão dizer isso. Onde é que está a volta de Jesus? Eu já ouvi comentários em rede social, alguém dizendo assim: ele deve estar vindo a pé para demorar tanto, né? Será que ele vem mesmo? Está vindo de ré? Eu já vi comentário desse nível. Será que ele vem mesmo? E quando eu meditei ali no trabalhador da vinha, ele ajustou o salário de um dia, um denário. E o texto de Pedro, porque Pedro me chamou a atenção, vamos lá, versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o muito daquele tempo afogado, pelo qual veio a perecer, o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 e 1000 anos como um. Olha só, o dono de casa, a Bíblia deixa bem claro que esse dono da casa é Deus, e ele agora chama os trabalhadores para trabalhar na sua vinha. O mundo é essa vinha grande, essa plantação, a grande seara do Senhor. E o que me chama a atenção é que ele não chama eles para trabalharem um ano, ele não chama eles para trabalharem um mês, ele não chama eles para trabalharem 15 dias, ele chama para trabalhar um dia. Ele chama os trabalhadores para trabalhar na vinha dele um dia. Aí você vai dizer assim: pastor, um dia, por quê? Porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui entendo que a volta de Cristo está mais perto do que nós imaginamos. E eu vou falar aqui no decorrer da mensagem, e você vai entender isso que eu estou querendo trazer aqui nessa noite. Foi ajustado um denário. Então, aquilo que Deus prometeu dar aos primeiros, Ele prometeu dar aos derradeiros. Ele não está sendo injusto com ninguém. Primeira coisa que é bom a gente destacar. Mas agora, falando de vinha, quando eu comecei a meditar sobre essa história, a Bíblia nos dá alguns exemplos. Entre eles, a palavra do Senhor fala do nosso amado irmão lá no começo, Noé. Noé foi um homem dentro da geração que ele vivia, dentro do início, do começo do mundo, né, de todas as coisas, da criação ali, que ele não se corrompeu. Noé ele não andou segundo os padrões da época. A Bíblia diz que no meio daquela geração toda, Noé e sua família achou graça diante do Senhor.
Deus olha para Noé e diz assim: eu acho graça, eu não vou destruir tudo, ainda tem uma saída aqui, ainda tem algo que me agrada. E Noé foi o homem que Deus escolheu para fazer a arca, para que ele fizesse a arca e guardasse na arca aquilo que era bom aos olhos de Deus. O Senhor preservou a vida, preservou toda a raça humana, preservou a vida dos animais, por conta dele ter achado graça na vida de Noé. Porém a palavra fala, e todos nós sabemos da história, que passaram-se muitos dias, as águas do dilúvio vieram, tudo isso. Noé passou muitos e muitos dias dentro da arca, mas o Senhor tirou ele de lá, lembrou dele. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar depois que ele sai da arca. A palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome de Jesus, que quando Noé sai da arca, ele faz um sacrifício, e nesse sacrifício Deus se agrada, Deus se sente honrado pelo sacrifício de Noé. Mas logo após Noé fazer o sacrifício, logo após Noé fazer algo que Deus se agrada, Noé comete uma besteira grande, irmãos. Que besteira, pastor? A Bíblia diz que ele planta uma vinha bem atrás da sua casa. Mas pastor, é besteira plantar vinha? Até aí ainda dá para você levar. O problema é que ele plantou e começou a beber do vinho. E a Bíblia diz que ele bebe e fica embriagado. E ele comete umas coisas que não deveria cometer. Noé faz algumas loucuras. Lá no livro de Gênesis, capítulo 9, do versículo 20 ao 29, você vai ver essa história, essa narrativa. E quando Noé fica embriagado, ele comete pelo menos algumas coisas, e eu quero destacar aqui pelo menos duas. Ele perde o sentido das coisas, porque um cristão embriagado, ele perde o sentido, irmãos. Ele perde a percepção. Hoje nós estamos vivendo em dias em que as pessoas preferem ficar embriagadas com o Espírito, com a palavra, do que se encher do Espírito. Preferem ficar embriagada com profetadas, com tantas outras coisas, do que se encher do verdadeiro Espírito de Deus. A palavra do Senhor fala em Efésios 5,18, dizendo assim: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. E a gente vê o contrário. A gente está vivendo num tempo em que as pessoas estão sendo caçadores de profetas. Aonde tem um profeta, o camarada vai. Eu vou lá por causa da profetada, eu vou lá por causa disso. Tem muita gente, irmão, me desculpe a palavra chula, entrando pelo cano por causa dessas coisas. Tem muita gente amargando muita derrota, porque está andando segundo o seu coração e não segundo a palavra. Aqui eu quero fazer um destaque, meu irmão amado, não desprezando as profecias, porque a palavra do Senhor diz que sem a profecia o povo ele fica um pouco desanimado, mas a palavra do Senhor é quem nos manda, quem nos guia. Não havendo profecias, o povo dá uma desanimada, é verdade, mas é a palavra, é o mandamento. Quem guarda o mandamento é bem-aventurado. E a gente está vendo hoje muitas pessoas indo por essa linha. Não, eu quero estar no culto do movimento, eu quero estar no culto do manto, do remanto, do refly, eu quero estar no culto disso e no culto daquilo, mas eu não quero estar no culto do ensinamento, eu não quero estar no culto da palavra, eu não quero estar no culto onde eu aprendo, eu não quero estar no culto onde eu cresço. A Bíblia fala de Ana gostava muito do culto do refly. Eu sempre, quando eu começo a ministrar essa palavra, de falar desse movimento que nós temos nos últimos dias, não tem como não se lembrar de Ana. Ana gostava desse culto, ela não gostava de sacrificar a sua carne, ela gostava das coisas mais fáceis. Irmãos, e hoje tem crente assim, que eles não querem subir uma ladeira espiritual com o Senhor, eles querem simplesmente as coisas prontas, eles querem tudo preparado. Olha, pastor, eu não sou de gostar de orar, de pagar preço. Se tem alguém que paga preço por mim, eu prefiro pagar a bênção do que pagar preço. E é assim que a igreja hoje tem vivido, irmão. É assim que muitas pessoas têm andado, de acordo com os seus desejos, não de acordo com a palavra. Ah, pastor, mas um culto onde tem movimento é bom? Com certeza, irmão. Mas nem toda hora, nossa carne não suporta, todo dia festa, suporta. Você aguenta 30 dias no mês. Você já prestou atenção que depois de um culto, de um grande movimento, no outro dia você se acorda um pouquinho fatigado? Não é que você não possa ter,
sempre tenho buscado a Deus nesses últimos dias, tenho meditado bastante, pedido ao Senhor muito que Ele venha abrir meu entendimento, me dar sabedoria, mas principalmente ter equilíbrio na fé. Principalmente saber aquilo que eu quero com Deus, o que é que eu quero com o Senhor. Noé cometeu uma besteira, perdeu o sentido. A primeira besteira que ele comete é ficar embriagado. Quando ele fica embriagado, a Bíblia diz que ele fica o quê, irmão? Vestido com terno? Nu. Ele fica nu. A nudez dele é exposta. Quando a palavra nudez é falada na Bíblia, ela tem alguns sentidos, dependendo da situação que ela está sendo colocada. A nudez pode representar pureza ou pode representar pecado. E no caso de Noé, a nudez dele foi pecado. A nudez dele foi ele cometer algo que Deus não queria que ele cometesse. E quando ele perde os sentidos e fica nu, olha o que é que acontece. Ele faz uma besteira, irmãos. Pastor, uma besteira fica perturbado. O camarada, quando não começa a andar no caminho do Senhor, e quando não começa a obedecer, ele começa a vir perturbação. Você vê muito crente aí, às vezes passando por algumas situações que não deveria passar, mas está passando porque não obedece a palavra. Está vivendo perturbações porque não quer reconhecer, de acordo com a palavra, que aquilo que está fazendo, que está praticando, onde está indo, onde está pisando, o que está dizendo não é do agrado de Deus. E sabe o que é que Noé ele faz? Depois que ele está perturbado e com os sentidos perdidos, ele abre a sua boca e amaldiçoa seu filho. Porque afinal de contas, se a gente for pegar a palavra aí minuciosamente e estudá-la, a culpa não foi de Cã, a culpa foi de Noé que ficou nu. De repente, imagina só, meus filhos, geralmente eu não tenho ressalva assim de ficar de porta fechada, eu não tenho por que ter nenhum segredo com eles. Aí imagina que eu por descuido vou dormir nu, né? Que Deus repreenda, que eu nunca fiz isso, mas imagina. Bebeu, ficou bêbado, foi dormir nu. Não tinha nada a ver com isso. De repente entrou lá para dar um beijo no pai. De repente ele tinha entrado lá no aposento do pai para dar a benção a ele, para falar alguma coisa. Quando ele entra, vê o pai nu. E nu de bruços. Filho mais novo sempre é gaiato. Quem tem filho caçula sabe disso. Filho caçula é diferente. Sempre é o mais gaiato, sempre é o mais brincalhão. Quando entra, que vê o pai nu, ele brinca. Ele tira uma onda. Os dois irmãos, quando o Cã vai falar para ele, sem Jafé, não achou nada bom aqui, cobre seu pai, tudo bem, mas não é quando se acorda do seu pó, ele se acorda com aquela ressaca que quem bebe fica, e Noé faz uma besteira, amaldiçoa o filho dele. Só que a besteira que Noé faz, não tinha mais como Deus ir lá consertar. Por que, pastor? Não tinha mais como Deus consertar. Vamos ler a Bíblia. Livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 8. Deixa eu ver aqui se é o 8 mesmo. É 8. Gênesis 8. 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Noé oferece um sacrifício, Deus faz uma promessa, e palavra de rei volta atrás.
Aí depois que Noé faz um sacrifício, depois que Noé adora, depois que Deus recebe o sacrifício dele, depois que Noé é aceito, depois que as coisas estão tudo no lugar, Noé vai fazer besteira. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga aí: rapaz, depois que as coisas estão começando a melhorar, tu começa a fazer besteira, tu começa a plantar aquilo que Deus está mandando tu plantar, tu começa a ir para lugares que Deus está mandando tu ir. O mundo estava todo limpo, irmão. Satanás não estava tendo mais acesso. Mas através da boca de Noé, através daquilo que Noé abre a boca para dizer, o diabo entra na vida do filho dele. Mas pastor, por que Deus não poderia fazer mais nada? Porque o Senhor não poderia quebrar aquilo que ele mesmo tinha dito. Ele disse: eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E a partir daquele momento, irmão, digo sem medo de errar, a lei da semeadura é estabelecida. O Senhor diz: agora o que o homem plantar, ele vai colher. Eu não vou mais aqui agir como uma babá do homem, tentando consertar tudo aquilo que ele faz de errado. Aquilo que ele fizer de errado vai ter consequência para a vida dele, ponto final. Não dá, irmãos, mesmo sendo um pai que ama o filho, não dá para ficar paparicando ele o tempo todo. Mesmo sendo um pai que está lá do lado, que tem aquele amor verdadeiro, que gosta, que está perto, tem uma hora que ele diz assim: tem que aprender. Mesmo que doa em mim, ele vai ter que aprender agora com os erros. Mesmo que eu esteja de longe ajudando, mas ele vai ter que sentir a dor dos erros. Sério isso? Outra vinha que eu destaco, e eu não quero prolongar a mensagem, e parece que o relógio é contra mim, irmãos. Já é 8h27, nem tem hora que esse relógio demora para passar, a pessoa... Você já prestaram atenção? Tem hora que o relógio demora para passar que só. Esse relógio não vai de mim, não. O relógio tem uma raiva de mim do nada. A outra vinha que eu destaco é a vinha de Nabote. Nabote foi o contrário de Noé. A vinha de Nabote produzia um vinho maravilhoso. Nabote, ele não aceitou nenhum prêmio, ou nenhum dinheiro, ou nenhum tipo de oferta pela sua vinha. Olhando para Nabote, eu vou dizer que Nabote é aquele crente que guardou a fé até o último momento de sua vida. Olhando para Nabote, eu vou entender aquela pessoa que não estava preocupada com posição, preocupada com status, não. Nabote tinha a única preocupação: preservar aquilo que ele ganhou por herança. E muitas das vezes, irmãos, aqui eu destaco às vezes, e a gente tem que entender isso. Não é porque eu sou fiel a Deus que eu vou viver num paraíso. Aqui é a terra ainda. O paraíso é prometido para a gente lá na glória. Aqui eu e você ainda vai ter muitos embates. E a Bíblia diz que esse homem justo, temente a Deus, ele passou algumas coisas por causa da sua vinha. Primeiro, ele morreu por isso. Ele morreu porque ele guardou a vinha. E crente que guarda a vinha não é perseguido. Crente que guarda a vinha é caluniado. Crente que guarda a vinha incomoda ao inferno. Crente que guarda a vinha, irmãos, é invejado. Porque aqui Nabote, ele enfrenta a inveja do rei Acabe. Às vezes acontece isso, não era para ter, mas acontece. Não era para ser, mas é. Às vezes você está na igreja, Deus começa a te abençoar, e as pessoas não olham porque você está guardando a vinha. As pessoas olham assim: por que abençoa ele? Por que abençoa ela? Não é porque você é bonito ou bonita, não. É porque aprendeu a guardar a vinha, e a inveja vem. E nós, irmãos, temos que nos guardar. Aprenda isso. Temos que nos guardar. Esses dias eu estava estudando sobre inveja, dando uma analisada sobre inveja. Inveja é um troço terrível, irmão, que traz um bocado de coisa ruim para a vida da pessoa. Livro de Tiago, capítulo 3.
Louvado seja teu nome, Jesus. Mas o Senhor está no controle, irmão. Tiago 3, a partir do verso 13. Eu digo a você que peça a Deus sabedoria, que Ele vai lhe dar sabedoria de como você lidar com as aves. Porque tem muita ave que você não pode nem lançar a rede perto, porque senão dá problema. E eu mostro na Bíblia isso. Tiago 3,13 diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, vou repetir, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca ou diabólica, depende da sua tradução. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só. Nos dias que nós vivemos, a gente enfrenta a gente invejoso ou não, irmãos? Enfrenta ou não enfrenta? Enfrenta, irmãos. Tem pessoa que tem inveja da outra por causa do cabelo, por causa da maneira de falar, da maneira de se vestir, pelo ciclo de amizade, pela casa que tem, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pela maneira como louva, pela maneira como prega. É sério, irmãos, isso é sério. Às vezes até do sorriso tem inveja. Como é que está a tua vinha, crente? Você sabia que tem mais gente olhando a tua vinha do que você imagina? Tem muito mais gente olhando a nossa vinha do que a gente imagina. Mas aqui o tema, ele vem falar sobre os trabalhadores da vinha do Senhor. E a palavra, ela destaca que logo de madrugada o dono da casa chama os primeiros trabalhadores para trabalhar na sua vinha, na sua seara. E eu posso destacar, eu já falei aqui em outras oportunidades, que esses trabalhadores da vinha são os patriarcas da fé, os primeiros. Os primeiros, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Foram eles que de madrugada, no começo de tudo, Deus chamou. Vamos organizar aqui a minha vinha. Para eles não foi fácil. Se você olhar para a história de Abraão, vai ver um senhorzinho de 75 anos, que teve que abrir mão de tudo que ele tinha para viver os sonhos de Deus na sua vida. Vai ver que o Senhor provou até as últimas instâncias. Vai ver na vida de Abraão uma série de coisas que a igreja tem muito conhecimento sobre. Você vai ver em seguida que Abraão gera Isaac, e para Isaac também não foi nada fácil. Vai ver em seguida que Isaac gera Jacó, e para Jacó também não foi fácil. Eles trabalharam muito, muito, mas o tempo deles passaram. Mas a vinha continuou. E a palavra do Senhor destaca que perto da terceira hora do dia, o dono da vinha sai, dá uma volta e ele encontra alguns ociosos na praça. Versículo 3. E ele manda eles trabalhar na sua vinha porque eles estavam desocupados. E eu destaco aqui na palavra que esses trabalhadores aí foram Moisés, como um dos principais profetas, os profetas e os reis que Deus levantou no passado.
para estabelecer aquilo que ele queria fazer dentro do seu reino, vindo aqui para a terra. E a gente vai ver dentre eles Moisés, um homem que o Senhor lapidou ele. Moisés, ele ao todo foi 120 anos, 40 viveu como um egípcio, depois passou 40 no deserto e depois 40 anos servindo ao Senhor. E Deus trabalhou de forma grandiosa. Moisés, um grande profeta, tão tal que quando Moisés morre, se o Senhor não tivesse escondido o corpo de Moisés, hoje o mundo seria uma idolatria infernal, porque as pessoas iriam idolatrar Moisés de uma forma tremenda, e Deus conserva isso, preserva por amor a nós. Deus faz isso. Vamos ver homens como Josué, homens levantados por Deus. Veremos profetas como Samuel, reis como o rei Davi, que até hoje é destaque em Israel, que é o maior rei que Israel já teve em todos os tempos. Veremos também reis como Ezequias, que Deus levantou, que Deus trabalhou para fazer a sua obra, para que a sua vinha permanecesse firme. Mas esse tempo passou, irmãos. O dia está passando. E o interessante é que dentro do contexto, o interessante é que dentro de toda essa história, para Deus, está só sendo um dia por enquanto, irmão. Para nós já se passou muito tempo, mas para Deus ainda nem terminou o dia. É por isso que vale a pena vigiarmos, porque a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. A volta dele pode ser a qualquer momento. A Bíblia diz que agora o dono da casa ele dá outra volta. E agora, perto da hora sexta, ele chama mais uns. E eu vou destacar aqui, na hora sexta, Jesus Cristo, que veio ao mundo. A Bíblia diz que perto da hora sexta ele exclama: está tudo consumado. Veio ao mundo o Deus unigênito, né? Filho de Deus, o Verbo se fez carne, veio ao mundo, pagou a dívida do pecado. Nosso Senhor e Salvador Jesus morreu por mim e por você. E só se chega a Deus se for por Ele. Não tem outro meio de se chegar a Cristo, a Deus, se não for por Cristo. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Se não for por Jesus, ninguém chegará até Deus. Tem muita gente fazendo atalho, tem muita gente fazendo um monte de coisa, mas o Senhor, Ele deixou bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Vamos ler, porque eu falei que Jesus ele veio nessa hora sexta. Livro de Mateus 27, 45. Diz assim: e desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Jesus ali. Ele veio. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, ressuscitou para nós. Aqui já se passaram mais de 2000 anos, mas veio a hora nona, e na hora nona se levanta os 12 apóstolos. Dentre eles, ele é tido como traidor, Judas Iscariotes, mas depois em seguida é escolhido Matias, e depois Paulo se junta no time, ao todo formando 13 apóstolos, dentre os quais o apóstolo Paulo se destaca, com 13 epístolas escritas, dentre os quais também Pedro se destaca. E esses homens santos sacudiram o mundo, esses homens santos estabeleceram a igreja primitiva. A igreja de Cristo é firmada, estabelecida na terra, na hora nona. Todos esses homens trabalharam, sofreram, foram martirizados, pagaram preço. Na hora nona. Olha, irmão, o dia está acabando, viu? Todos eles, o Senhor aceitou com eles um dinheiro, um denário. É lógico que para Jesus toda honra, toda glória, toda majestade, né? Mas
intercessão. Era o próprio Deus que veio. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não botou ninguém para trabalhar na sua vinha e ficou de braço cruzado. Ele mesmo veio trabalhar para dar o exemplo. Olha só como o nosso Deus é fiel. Como Ele é fiel. Quando a gente olha para a história da igreja primitiva, essa igreja primitiva serviu de modelo para nós hoje. Exemplo. Mas a hora nona passou. E agora chega a hora 10ª, que é a nossa hora. É o nosso tempo. É eu e você. É a igreja de Cristo em todo o planeta Terra. Aparentemente, irmãos, para quem analisa tudo isso, vai dizer assim: mas é lógico que para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os profetas, os reis, para Jesus e para os apóstolos foi mais difícil, porque eles passaram a fadiga do dia, eles trabalharam na calmaria. Nós chegamos à noitinha, a gente já está perto do ponteiro da hora que o rei vem nos pagar. Para a gente está sendo muito mais fácil, moleza. Só que eu provo na Bíblia que não. A hora 10ª não tem sido fácil, irmãos, para a face da terra. A hora 10ª não tem sido colher de chá, não tem sido algo mamão com açúcar, como alguns dizem. A visão do rei estava muito acima da visão daqueles servos que acharam que trabalharam mais. Porque agora nós estamos vivendo em um tempo terrível da igreja, em um momento em que a igreja ela está se diluindo com ela própria. E eu vou mostrar aqui dentro da Bíblia as dificuldades que eu e você enfrentamos todos os dias para poder manter essa vinha, essa chama ainda acesa e a vinha dando o vinho que o rei se agrada. Pastor, o que é que o senhor destaca aqui? 1 João capítulo 2, versículo 18. Louvado seja o nome de Jesus. 1 João 2, 18. O apóstolo João ele nos dá uma dica boa. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é fiel. Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, já é a última? Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João está dizendo que é a última hora. O apóstolo João já deu uma pista para nós, ó, é a última hora. Se for falar na linguagem nordestina, está pegando o esborro, né? Está sobrando ali. A última hora. Só que quando a gente começa a estudar a palavra, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a última hora ela vai ter algumas coisas que não teve na madrugada, e teve, mas teve pouco. Não teve na hora terceira, nem na hora sexta, nem na hora nona. Teve, mas pouco. Não teve como tem nele hoje. O que, pastor? Livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. Eu vou ler depois. Eu faço um comentário pequeno de cada uma das situações. 2 Timóteo 3 diz assim o texto: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Vamos falar aqui, quantas pessoas você conhece que só pensam em si própria, que não pensa na dor alheia,
que não pensa no próximo. Está assim ou não está o mundo que nós vivemos, irmão? Está dessa forma ou não está? Avarentos. Por causa da avareza, vamos ver aqui, vou dar um exemplo claro que acontece no nosso estado por causa da avareza. Por causa da avareza, mais de 200.000 pessoas em Maceió estão prestes a perder sua casa. Vivendo à margem ou à beira de um desastre, sem dormir direito, muitos dormindo com efeito de remédio, muitos já saíram às pressas, abandonaram suas propriedades, perderam toda a sua história por causa da avareza de uma empresa por nome de Braskem. E assim não é? Pela exploração do cloreto de sódio que essa empresa faz no nosso estado, por causa da avareza de uma classe de político, por causa da avareza de uma classe de empresário. O Brasil hoje, ele amarga mais de 14 milhões de desempregados. É por isso, não é? Por causa da avareza. Quanto mais tem, mais quer, quanto mais possui, mais eles querem. Os homens são avarentos, eles não se conformam mais com isso ou aquilo, não, eles querem tudo. Se for possível, ele quer tomar conta do mundo para ele, irmão. Quantas pessoas você e eu conhece que tem tantas propriedades, irmão, que não sabe nem contar quantas propriedades tem e estão se destruindo por causa da avareza? A palavra do Senhor diz que é melhor ser pobre e dormir do que ter tanta riqueza e não ter sono e viver doente. É a palavra. Está difícil ou não está? Mas vamos trazer a avareza para dentro do reino de Deus. Está ou não está um tempo de avareza dentro da igreja? Tem avareza no altar e tem avareza na nave. Porque se não tivesse avareza na nave, a avareza no altar não se permanecia. Tem avareza dos dois lados. E por conta da avareza, por conta da ganância, por conta do amor ao dinheiro, a casa de Deus em muitos lugares, em muitos locais, virou balcão de negócio. Está fácil trabalhar? Não, irmão. Vai para as ruas evangelizar para você ver o que é. Vai de porta em porta. Aliás, vamos estreitar mais aqui. Você já viu esses pastorzão aí andar de porta em porta entregando folhetinho? Me diz aí o nome de uns 10 aí. Ou pelo menos de um. Diz aí, mostra aí. Você vê o cara batendo na porta assim: quem é você? Eu sou o pastor da igreja que fica lá na esquina, aquela igrejona lá. Sou o pastor da frente, fazer o quê? Me dá um folhetinho da parte de Deus para você. Uma ova, irmão, você vê. Uma ova. Eu sei o que é que eu estou falando. Dificuldade dos últimos dias. Dificuldade que a igreja tem tido. Outro dia eu vi um comentário: safra de cana. É melhor ir cortar um patinho de cana ou pegar as canas que ficam na estrada? É melhor cortar uma tarefa o dia todo, irmão Isaac, você que trabalhou muito tempo, ou passar a madrugada correndo atrás do caminhão, jogando aquelas canas que está em cima dele. E aí? Como é o nome desse trabalho que o camarada faz, que ele sai correndo atrás do caminhão para jogar? Como? Bituqueiro. É melhor ser o cortador ou ser o bituqueiro? É melhor não ser nenhum. Mas entre o cortador e o bituqueiro, qual é o pior? O bituqueiro, irmão. Porque o camarada está lá no carro, o carro está andando, e o bituqueiro tem que botar bola. Ele tem que correr atrás para pegar as canas que ficam, para pegar aquilo que se é
é jogado pelo caminho, porque o dono da usina não quer perder uma só cana que seja. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo lhe deu responsabilidade para mim, para você, para a igreja da hora undécima, dizendo: eu não quero perder nenhum daqueles que meu Pai me deu. É tua obrigação e a minha pregar o Evangelho de Jesus a toda criatura. É fácil, irmão, isso? É fácil, irmão. É sério. Analisa aí. Pensa direitinho. Eu vi um irmão falando que trabalhando de bituqueiro, quase que o carro mata ele. Porque ele cochilou e o motorista, quando ia sair com um trator, caminhão, quase passa por cima. Nos dias de hoje, quantas igrejas, se vacilar, tem matado a fé de muitos? Ou não? Sério, irmão, a palavra que eu estou trazendo é doutrina aqui. Eu estou falando nada, não estou aqui forçando texto em barra nenhuma. Foi? Olha só, você viu isso? Quantos estão morrendo pelo caminho, irmão? E hoje é terrível, até para você dar o remédio é difícil. Sabia disso? Que até para você levar o remédio para aquele que está doente, o doente trava e não quer tomar o remédio de jeito nenhum. Até para você trazer o doente de volta, você chega lá e diz assim: meu filho, o reino é assim mesmo. Tem um que não presta, mas Deus manda um que presta. O coração tranca, irmão. Dá um trancão no coração de muitos, e até para trazer esses de volta é problema. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu tenho 10 anos que eu pastoreio. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho 10 anos que eu bato de porta em porta. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho 10 anos que eu subo o monte, que eu pago o preço diante de Deus. Eu sei o que eu estou falando. A dificuldade da igreja nesses últimos dias. A dificuldade da igreja da hora undécima. É difícil. A visão de Deus está acima da nossa, irmão. A visão de Deus está acima da nossa. Eu vou forçar aqui, bem forçado, o texto aqui, se dizer: pastor, o senhor está indo muito além. Vou além. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos os outros apóstolos, nenhum deles é melhor do que eu e você. Todos eles são iguais diante de Deus. Eu e você é igual a eles. Receberemos igual. Nenhum deles é melhor do que nós. A igreja é povo de Deus. É povo, irmãos. Sério. Você pensa que se Davi vivesse num dia que nós vivemos hoje, seria fácil para ele? É não, irmão. A dificuldade desse dia tem sido terrível. Vamos ler mais um pouquinho. Os homens eram jactanciosos, arrogantes. Você conhece alguém arrogante? Blasfemadores, desobedientes aos pais. Eu não vou nem perguntar. Você conhece algum filho desobediente aí? Se dia a mãe estava dizendo aqui que o filho mandou ela tomar suco de caju, não sei na onde. O filho mandou a mãe. Diga. Ou senão disse: corra, né? Imagina. Eu não estou aqui falando mal, não. Tem aqui uma mãe aqui, eu não vou nem ter nome para não envergonhar a bichinha. Que o filho esculhambou ela com força. E ela, para não pecar, se lembrou da campanha e disse: eu não vou dizer nada com esse abençoado, senão perca a fé ali, a campanha. Mas o filho não pensou 2 vezes para chamar uma palavra de baixo calão com a mãe. Desobediente aos pais. Está fácil? Quantas mães você conhece que chora por causa de um filho desobediente? Quantos? Vai lembrando aí. Quantos filhos aí estão nem aí, matando mãe e pai de coração de todo jeito. Pai vai dormir amargurado, mãe vai dormir amargurada.
vive chorando pelos cantos, gemendo de um lado, gemendo do outro, cara de filho que não dá ouvido. Não faço não, irmão. Me mostra no tempo passado um filho fazer o que o Deus faz. Me mostra lá no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, um filho mandar os homens do passado ir para tal canto ou para tal canto. Me mostra aí. Tá fácil? Sério, irmão? Olha o texto. Ingratos. Você conhece gente ingrata? Não tem coisa pior do que a ingratidão, irmão. E quando ela vem da parte daquele que nós amamos, é que é pior ainda. Conhece? Você já sofreu por ingratidão? Doeu ou não doeu? Foi fácil superar isso? A Bíblia diz que nós somos um espetáculo, né? O mundo para os anjos e para os homens. Tudo. Sabe o que você está passando aí? Seja uma luta, grande dificuldade. 10 mil vezes melhor você saber onde o capeta estava. Eu tenho certeza, irmão. Porque hoje a nossa luta é espiritual. No passado era física. Olha os filhos que ali, mata eles e ganha, acaba tudo. Acaba aí, não vai matar ou morrer. Mas hoje, onde é que o diabo está? Está escondido ali, está escondido lá. Está onde? Você procura. O inimigo é invisível. É sério, irmão. Aí você está procurando o diabo fora, está bem pertinho, dando risada. Você quer ver uma coisa? Deixa eu te dizer. Semana, quinta-feira, a gente começou a pastorear lá no São Caetano. Ninguém quis tomar conta da obra. A rua onde a gente está situado, o povo não gosta da igreja. Não gosta. Mas todo santo culto, os meninos ficam fazendo zoada na porta da igreja. As pessoas não querem que na hora do culto a gente não pode gritar, a gente não pode dar glória, não pode fazer nada. Todo santo culto, os meninos ficam fazendo zoada. Eu estou lá pregando, eles passam na porta da igreja. Aí eu digo, eu não passei, Senhor da glória. O chicote aqui para dar uma chicotada nas costas desse menino rebelde. Meu Pai Todo-Poderoso. Quinta-feira me faltou paciência. Eu digo, Deus, eu vou pregar o quê? Ele se prega sobre o inferno. Aí eu estou pregando sobre o inferno. Eu digo, menino rebelde, tu vai para o inferno. Eu estou lá pregando, está os pais sentados na porta da igreja. Não quer saber de Jesus, mas quer perturbar o ambiente, quer perturbar a palavra, quer perturbar tudo para os pais. Eu digo, olha, fique sabendo que menino que não respeita o reino de Deus vai para o inferno. Aí a mãe diz, eu já ouvi, ele vai para o inferno também, porque a palavra de Deus se cumpre. Vai por fora, irmão. A dificuldade se encontra por causa do reino. Quantas pessoas não já virou a cara para você e para mim, irmão? Quantas pancadas você não já tomou por causa do reino de Deus? Nessa hora não desce, mano. Traição, nem se fala, irmão. Esses dias a pastora passou por uma pessoa que nós amamos, ensinamos, pagamos preço. A maldade que a igreja fez com essa pessoa foi casá-la sem dar um centavo de nada para a igreja. A maldade que a igreja fez foi pagar preço de oração para que Deus abrisse a porta do emprego. A maldade que a igreja fez foi botar a mão para levantar como obreira. A maldade que a igreja fez foi botar a mão para levantar como diácono. A pastora passou por essa pessoa, foi de quando estava passando por um cachorro, foi de quando ele
vai sorrir para ele lá fora? Não tem condição. Eu não digo nada, mas também não quero conversa mais. Oxi, é por fora, irmão. Traidores. Eu passei um ano levando facada no bucho, assim, ó. A faca entrando e saindo. Eu digo, Deus, o que é que eu faço? Se eu fique quieto, eu dou vitória. E um ano, irmão. Um ano. Só eu sei o que eu passei. Para dizer assim, meu filho, de uma égua, pega as tuas coisas e dispara. Vai passar um ano. Cara, por debaixo do espanto tramando, vamos lascar com o pastor João, vamos derrubá-lo, vamos tomar isso aqui, vamos botar a igreja aqui no lugar, vamos fazer desse jeito, vamos fazer dessa forma. Eu quero ser o presidente também da igreja, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer desse jeito. Você está pensando que a gente não sofre não, irmão? E muito. É o trabalho da vida desses últimos dias. Trabalho da vida. Eu não estou desabafando não aqui não, meu irmão, não precisa disso não. Eu estou dizendo a realidade. Porque o diabo nesses últimos dias é tão safado, tão terrível, que ele se camufla por debaixo do trigo, e o trigo ainda fica contra o anjo e apoia o joio. É assim. O trigo está lá e o joio começa a chorar perto do trigo. Aí o trigo diz, o joio está certo, quem está errado é o anjo. É o anjo que não presta, o anjo fazendo certo, e o trigo descendo o cacete no anjo. E o joio dizendo assim, é assim mesmo, para destruir, para arrasar, para aniquilar, para tirar os trabalhadores ali da hora do décima. Está pensando que os trabalhadores da hora do décima não estão se acabando não? Tá, irmão. Esse dia eu vi no Facebook, o cara botou assim, eu até fiz um comentário, depois eu digo, não vale nem a pena comentar, falei, aí apaguei. O cara botou assim, a igreja brasileira está sofrendo porque está faltando verdadeiros pastores. Eu chego a ter vontade de dizer assim, infeliz, filho de uma égua. Por que, irmão, deu vontade de dizer isso? Porque quando o pastor verdadeiro vem e diz assim, você não pode andar nu, o pastor não presta. Quando o pastor verdadeiro vem dar doutrina, ensinar princípio, o pastor não presta. Aí fica com conversa mole, com conversa fiada, irmão. Conversa mole, conversa fiada, porque a igreja desse século prefere abraçar o lobo e dar cotovelada no pastor, prefere dar valor para o lobo e matar o pastor verdadeiro. Aqueles que têm compromisso, aí fica no Facebook com conversinha mole, fica no Facebook com conversinha fiada. Vem viver, irmão, vem para dentro, vem ver o que é a realidade. Vai ser bituqueiro, né? Pra tu ver. Eu pastorei aqui essa igreja aqui há 10 anos. 7 aqui, mas vem. Os outros anos, outros 3 da outra. Quando a gente veio para cá. Eu desafio o crente a dizer que eu faltei com respeito. Mas vem qualquer um, faz qualquer mudando aqui, que é fora do que ensina na palavra. No instante segue. Eu fico impressionado olhando isso. Eu digo, meu Deus, não vou olhar para a palavra não. Não vai olhar o que foi pregado não. Não vai olhar o que é ensinado não. Fica só esperando. Primeiro que se levantar para ir, o resto segue. Eu digo, Jesus do céu. Senhor da glória, como as coisas são. Você é pastor, o senhor entrou na igreja e está falando. Não, olha o que é que Paulo disse. 2 Coríntios 11. Vamos ler. 2 Coríntios 11. Olha o que Paulo fala. É por isso que eu não dou valor nenhum mais. O cara chega para conversa no Facebook, eu tiro logo. Eu excluo logo a amizade dela. Não deixa essas pessoas para lá, porque só traz problema, confusão, perturbação. Olha
Paulo disse: quisera eu que me suportasse um pouco mais, na minha loucura, suportai-me, pois é por vós noivo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade da pureza devida a Cristo. A igreja se apartou disso faz tempo. A igreja de Cristo se apartou. São poucos de contar nos dedos que ainda mantém a pureza. Mas uma boa parcela da igreja hoje é mundana. Isso é realidade, é fato. Não precisa ser forçar a barra, não. É realidade. Aí Paulo prossegue dizendo: se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, o evangelho diferente que não temos abraçado, e a este de boa mente o tolerais, porque supõe nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Sabe o que é que eu vejo aqui? Vou dizer aqui rapidinho. É por isso que não tem um apoio pastoral muitas vezes. A evangelização aqui é desde quinta-feira. O cara na quinta-feira não quer aparecer, mas quer fazer a evangelização pessoal, à parte. Ele não quer evangelizar com a igreja, quer evangelizar sozinho, à parte. Ó, pastor, eu quero fazer do meu jeito. Não, você não faz do jeito que a direção está lhe dando a orientação, porque você não vai junto com o pastor, porque você está perto. Não, eu quero fazer do meu jeito. E você vê um bocado de pessoas pegando rotas. É o irmão que é o profeta em tal canto, é o irmão da oração em tal canto, é o irmão do refrão em tal canto, e o pastor é que nem um banana na igreja, às vezes que é deixado de lado. O pastor não presta não, é só quando a coisa está apertada, quando o negócio está meio parado para cá, que eita, na igreja tem um pastor, se esquecendo do princípio que diz: o meu anjo vai adiante de vós, escutar ele, obedecer o que ele prega, para que você seja abençoado. Por que essas coisas não acontecem? Porque uma parte da igreja, irmão, quer viver de sonho, quer viver de profecia, quer viver de profetada. Eu escolhi viver da palavra, viver pela palavra, se alimentar da palavra, porque é ela, irmão, que me mantém de pé, é ela que tem me mantido vivo até hoje. Das profetadas que eu já recebi, se eu não tivesse alicerce na palavra, eu tinha endoidado. Porque hoje é pouco se você vai pegar um texto e descascá-lo todinho até o final. O cara começa lendo o Salmo, termina no Apocalipse, e no final da história não pregou pataca nenhuma. Você sai da igreja sem saber de nada, você sai da igreja como entrou vazio. Não, mas olha os contos, irmão, analisa o conteúdo, analisa aquilo que é pregado, analisa aquilo que é colocado diante de vós, analisa a palavra, faz o teste da palavra para você ver se o que é trazido nesse altar não é alimento verdadeiro, não é palavra genuína. Me diz um crente que saiu daqui contaminado nenhum, irmãos, porque é alimentado com comida pura. Está por fora, irmãos. Eu não estou aqui querendo botar coroa de melão, não, eu não preciso disso. Estou dizendo que a realidade é essa. Se você pegar e você for vasculhar, eu vou lhe dizer, pastores, que vale a pena você ouvir. Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, Augusto Nicodemos. Eu estou falando dos que estão na mídia aí, Malafaia. Mas tem uns aí que você olha assim e você diz: rapaz, não vou ouvir isso não. Eu particularmente, eu gosto muito de escutar as ministrações do Hernandes Dias Lopes. Tem um senhorzinho, me foge o nome dele agora, mas pense num senhorzinho inspirado. Eu fico ali escutando algumas ministrações, porque eu também preciso ser ministrado. Muitos pastores que fogem o nome, que vale a pena você dar uma oportunidade para ouvir. Vale. Outro dia eu estava ouvindo uma ministração do Hernandes Dias Lopes falando sobre o leproso. Eu fiquei maravilhado com o ensinamento do homem. Pega a Bíblia, descasca ela toda e digo: rapaz, Senhor, me dá uma unção dessa aí. Sem precisar forçar nada, pregar, o camarada sai cheio.
Estou aqui faço um barro, nem estou dizendo aqui, nem me alegrei de mais ninguém. Estou dizendo que os que eu gosto de apreciar. Gosto de ouvir uma Camila Barros pregando, gosto. Tem aquela que é prima dela, prima, parente, cunhada dela. Foge o nome dela agora, prega muito. E dizendo algumas coisas sem entender. A igreja tem tido dificuldades, pastor. Homens amantes de si mesmos e presunçosos que se acham melhores do que os outros. São muitos assim. Homens blasfemos que pregam, mas não vivem aquilo que está pregando. Esse é o tempo da igreja. Eu decidi para mim mesmo, eu digo, Senhor, mas tem uns cultos de doutrina, Deus. Eu disse, não, doutrina, filho, é doutrina. Porque eu botei no meu coração, eu não paro mais crente para repreender. Paro não. Você não vai me ver mais subnotar. Não. Se a palavra de Deus não lhe convencer, eu não vou lhe convencer. Se a palavra de Deus não tocar no seu coração, eu aqui não vou tocar. E eu tenho dito para Deus, Senhor, eu quero pregar no escudo de busca do Espírito Santo. Senhor, eu quero ficar mais baixo do que aquele tapete. Mas o Senhor fala. Pregar de culto de libertação, pregar nisso, naquilo, tenho mudado um pouquinho. Eu digo, Senhor, pera não, porque quando eu insistia, eu não prestava. Chato, durão, cego, cajado, pastor da lapada, pastor não sei do que. E quantas das vezes eu saí daqui do culto com a alma amargurada, com o coração ferido, e você pregar, falar a verdade, mostrar aquilo que é bom para aquela pessoa, e você sair daqui arrasado muitas vezes das coisas. Quantas vezes eu já cheguei em casa, fui tomar meu café, o café engasgou aqui, na goela aqui, sem querer descer. E você vê, irmãos, que você teve o prazer de ensinar, batizar em Cristo e tudo, e vir pegar o caminho todo contrário. E meu Deus, eu estou dando murro em ponta de faca, só pode. E eu decidi não fazer mais isso. Eu disse, Senhor, me dá uma colher de chá e alguma coisa, porque senão para chegar até o último dia, senão, vai ser problema. E não é fácil. Os homens serão incontinentes, sem controle, sem afeto natural, sentimento perverso. Eu estava lá embaixo, camarada, o cachorro passou. Eu não vi quando o cachorro mordeu o dedo dele, eu vi que tinha sangue no dedo. Ele pegou a faca aqui, ó, eu estava pertinho no cachorro, deu a faca no cachorro, lá perto do PV. Eu estava na hora, passando na hora, e parece que eu estava num negócio. Outro dia eu estava lá no PV na loteca, vi quando o rapaz do PV meteu a tapa no rapaz. Eu ainda servi de testemunha. O cara disse, não deu não, digo, ele deu sim, uma tapa bem no pé do ouvido dele que eu via. Aí até botaram agora aquele negócio tampando para ninguém ver mais que fica na loteca. Aí ainda fui, a polícia me botou no camburão, como Marcelo vai ser testemunha. Você vai descer com o Marcelo? Eu digo, não, vou descer não. Ele foi para lá, foi para cá, ainda fiquei, eu digo, meu Deus, esse PV aqui tem um problema, pelo que eu vi, na hora que eu estou passando, o cara está dando uma facada no cachorro. Os homens perversos, maldosos. Você via arrancar a cabeça de gente como você vê hoje? Hoje o povo mata de graça, irmão. Ou não? Mata de graça. Perversidade terrível. Nos últimos dias, os homens serão irreconciliáveis. Irmãos, eu não vou falar de fora da igreja, eu vou falar de dentro da igreja. Quantos têm dificuldade para perdoar o outro? Quantos têm dificuldade de liberar um perdão? Eu sabia que tem gente que entra dentro da igreja, mesmo sabendo que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o principado e potestade. Mas entra dentro da igreja dizendo assim, aquele irmão é o Satanás, é ele que é o Satanás na minha vida. É ele que está. Tem gente que entra assim, sabia disso? Achando que o irmão é um demônio. Não consegue perdoar, não
consegue amar com amor de entranha. Eu não me refiro a todos, mas uma boa parte, irmão, fica endemonizando os outros. Ah, pastor, sabe por quê? Isso e aquilo não está dando certo. É porque tem um irmão fazendo isso e aquilo. Ô meu irmão, tu nunca leu o que está escrito lá em Números? Deixa eu ler para você, deixa eu ler aqui, porque o cara pode sentar em cima de uma jaca o dia todinho, acender uma vela de 2 metros. Ele pode ir até no cemitério, falar o meu nome umas 1000 vezes. Ele pode fazer o que quiser, mas não vale encantamento como o povo de Deus. Não vale encantamento como os filhos de Israel. A gente malemou pátria, chamando a gente de ruim e a gente crescendo. Ninguém pode ter amaldiçoado e nem amaldiçoar, não. Ah, rapaz, tem gente enganada. Deixa eu pegar aqui, deixa eu falar aqui, deixa eu pegar. Números 21, 22, vou ler 22. 22. Balaão. Deixa eu ver aqui rapidinho. A gente não perder tempo. 23. Do 17 em diante. Deixa eu ver aqui esse. Aliás, 23. Do 7 em diante. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir a Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, venha amaldiçoar-me a Jacó, vem denunciar a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Olha só, ou a quem Deus não amaldiçoou, melhor dizendo. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem Deus não denunciou? Pois do cimo das minhas vejo Israel e dos outeiros contemplo, e eis que vejo que habita só e não será reputado entre as nações. Meu irmão, porque fulano, esse cara pode acender uma vela de 7 palmos. O meu Jesus quebra toda a mandinga, meu irmão, porque a gente é lavado, remido, sarado, irmãos, pelo sangue de Jesus. É Ele quem me protege. Me mostra aí algum mandingueiro para ver se o mandingueiro está em pé. É o mandingueiro que sofre, irmão. É o mandingueiro que paga preço. Eu nunca vi mandingueiro nenhum ficar de pé. Meu irmão, você está por fora. A casa do Senhor tem proteção. Nós somos templo vivo de Deus. Ei, meu irmão, não vale não. Quantos? Deixa eu te falar aqui uma coisa. Deixa eu te dizer rapidinho. Quando a gente começou a igreja, ganhamos um terreno lá na Mumbuca, lá em Murici, lá dentro dos matos. Gastamos 5 mil reais para fazer, quase 5 mil. Quem pegou emprestado foi a missionária Tereza, no nome do Manuel, para poder pagar. Porque a dona que deu o terreno, que emprestou o terreno, quando viu a igreja levantar, ficou com inveja, ficou com raiva. Ela disse: eu quero de volta. Mas deixa eu te dizer, o Deus de Israel nos deu um terreno muito melhor, muito maior, no local principal da cidade. Sabe por quê? Porque onde Deus habita, irmão, a bênção está lá, irmão. Deixa disso, rapaz. Ninguém vai amaldiçoar a gente, não. Porque o vizinho da esquerda não gosta, porque o vizinho da direita não gosta. Quem é que vai poder com o povo de Deus, meu irmão? Quem é que vai poder comigo e contigo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Vai se levantar, vai torcer o nariz, vai ficar com raiva, vai ficar bicudo. Problema, a palavra é pregada em ponto final, irmão. Tem gente que passa por mim e troncha a cara. Problema seu, está entronchando a cara. Problema seu, se olha de lado. Um dia tu vai se deparar com Jesus. Um dia tu vai estar diante do Rei dos Reis. E tu vai viver do lado direito dele. Tu vai viver do lado dos abençoados. E vai dizer: porque eu não dei ouvido a ele. Porque eu não dei ouvido a pregação dessa igreja. Irmão, a diversidade a gente enfrenta. E aí, irmão, vale a pena trabalhar na hora décima? Vale, pastor, vou terminar. Os trabalhadores irreconciliáveis, ingratos, profanos, traidores, orgulhosos.
dias são esses. Só que o melhor de tudo, sabe qual é? Está no versículo 16. Muitos são chamados. Quando eu vi esse texto, eu achava que era assim. Tem alguém que Deus escolhe mais que os outros. Mas se fosse assim, o Senhor estava fazendo acepção de pessoas. Então ele estaria, de uma certa forma, descumprindo sua própria palavra. Mas não é desse jeito. Chamar. O Senhor chama todos nós. Agora escolher, não é Deus que escolhe, é eu que escolho. Sou eu que decido ir servir ao Senhor, não. Jesus disse: esse que eu nomeei vocês. Vá e dê fruto. É você quem decide. É você quem decide crescer ou parar. É você quem decide ser cheio ou ser vazio. É você que decide, não é ninguém que decide por você. Agora digo sem medo de errar, filhinhos, já é os últimos minutos da última hora. Eu não vou dizer nem a última hora, eu vou dizer já é os últimos, e aliás ainda digo mais, os últimos segundos no ponteiro de Deus. A coisa está apertando, o cerco está se fechando, e o rei vai mandar o administrador chamar o povo. Em breve, irmãos, não vai demorar muito tempo. Aquele que anda com santidade, que anda com verdade, que anda com justiça. Eu tenho isso dentro de mim. Eu não sei se a volta de Cristo vai ser de dia aqui, de noite no Japão, de noite lá, de dia aqui. Não sei. Mas eu penso que quando for na volta de Jesus, como ele tem um cuidado conosco, e a palavra do Senhor diz que quando alguém ouviu o grito, aí vem o noivo, as noivas se levantaram e acenderam as suas lamparinas. Eu penso que quando for, se for de noite aqui para nós, naquela noite a gente não vai sentir desejo de dormir. A gente não vai sentir desejo, se for casado, de estar junto com o seu cônjuge. Eu creio que vai vir um desejo incontrolável dentro do ser humano de orar. Glória a Deus. De louvar. De engrandecer. Eu creio que é dessa forma, porque a Bíblia diz que vai se acordar e for acender as suas lâmpadas. Se for pelo dia, eu creio que você está no trabalho, você vai sentir uma emoção, uma presença. Outro dia eu estava, irmãos, eu estava na fila já vou concluir aqui, na fila aqui da lotérica. E eu estou distraído com um celular vindo do grupo da igreja do WhatsApp e do Facebook e postando as fotos do culto. E eu estou lá, e um monte de gente me observando, eu nem sabia que estava gente me observando. E eu lá, todo lá, tranquilo. Aí fica em pé aí, Francisco. E eu senti, eu lá na fila, o Espírito Santo passou assim e fez assim, vigia. E eu, que arrepio gostoso, aquela sensação, eu disse, guarda o seu celular. E fiquei na posição aí eu parei, saí olhando um por um assim, e fui embora. Aí, pastor, agora, negócio. Eu creio que naquele dia o Espírito Santo vai passar perto de você. Então você está trabalhando, fazendo alguma coisa. Ele vai passar assim, com o vento, aquele vento, aquela brisa. Como o Senhor fez com Elias na caverna. Aquela brisa assim, E onde você estiver, você vai dar uma glória, vai gritar um aleluia. E quando você menos esperar, vai ouvir a trombeta tocando. E quando pensar em ouvir, um abrir e fechar de olhos, estaremos nos ares com Cristo. Está faltando pouco tempo. Pouco tempo. Pode ter certeza disso. Está tudo se cumprindo. E nada do que está escrito neste livro sagrado caiu por terra. Tudo se cumpre. Pastor, eu quero concluir a mensagem. O que o senhor disse com isso, pastor? Irmão, tenha prazer em trabalhar na vinha.
o servo que quando o seu Senhor voltar, o achar trabalhando. Um folheto que você entregar pode mudar a história de alguém. Um folheto. E eu lhe digo mais, irmão. É 2 horinhas que o instante passa. A gente que entrega o folheto dá vontade de querer mais, porque o folheto acaba, não é assim ontem. Nas quintas-feiras geralmente estou com ele. Tem 1.100 folhetos para entregar amanhã, se der tempo. Aí a gente chega em canto que tem pessoas precisando de oração, problema com demônio, padecendo por necessidades. E a igreja não tem que fazer isso. Sou eu e você. Somos nós. Somos nós. Eu estava conversando esses dias com a irmã, disse que foi em um lugar. O pastor botou a mão na cabeça da mulher para o demônio sair. Quem foi endemoniado foi o pastor. Eu digo, meu Deus, como é que está o negócio? Está certo. Eu digo, Jesus do céu. Botou a mão para expulsar o demônio, o pastor foi quem ficou endemoniado. Eu disse, prepara que está. Mas, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, a seara é grande, mas poucos são os. Mas não desanime. Rogai ao dono da seara para que ele envie ceifeiros para lá. Foi o que eu fiz em São Caetano. O Senhor fez que você enviar. E não fiz ainda do jeito que é para ser, bem mais eficaz, né? Mas vai estar lá gemendo. Senhor, manda alguém, manda um, manda outro. E o Senhor vai dar suporte. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você que nos assiste aí, cultua conosco, que Deus abençoe tua vida, que o Espírito Santo te proteja. Aquilo que serve, guarda, aquilo que não serve, bota no bolso furado e joga fora. Você que está na nave da igreja da mesma forma, não saia daqui com raiva do pastor, que eu não sou seu inimigo, eu estou aqui para estar do seu lado. Agora temos que pregar aquilo que o Senhor manda pregar. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada. Não estou levando nada para minha casa, Senhor Deus. Muito pelo contrário, Senhor Deus, aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, eu falei, ministrei, que o Senhor possa trabalhar na tua igreja, no meio do teu povo. Obrigado a Deus, leve em paz teus filhos, em teu nome. Amém, graças a Deus. Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe e Ele te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos. A igreja diz amém. E graças a Deus, a paz do Senhor Jesus.